Seja bem-vindo à aula introdutória do Método Cereja. Eu quero começar aprofundando nos detalhes que cada uma dessas palavras significam. É muito fácil aumentar suas vendas se você tem um orçamento de marketing infinito e um monte de tempo para investir nisso. Só que o valor que importa não é a quantidade de reais que entram no seu banco, não é a quantidade de vendas que você faz. O valor que importa é o valor na última linha do seu fluxo de caixa, o lucro. Talvez você não precise do melhor site, talvez você não precise do melhor profissional para te ajudar a executar o marketing digital. Talvez você não precise estar em todas as redes sociais, talvez você não precise postar todos os dias. Talvez o seu marketing digital devesse ser só um suporte para os outros canais de venda. Talvez você nem devesse estar focando em aumentar suas vendas antes de verificar a saúde financeira da sua empresa. Durante o Método Cereja, você vai ter respostas para todas as perguntas. E isso faz com que a melhor opção nem sempre seja a mais eficiente. Muitas das empresas que já aplicaram o Método Cereja tiveram aumentos de 5x, 10x no seu lucro, mas talvez você seja uma empresa que já fatura 500 mil, 1 milhão por mês, e nesse caso a porcentagem vai ser menor. Mas baseado nos resultados das pessoas que já aplicaram esse método, e você consegue encontrar os vídeos aqui no site, e das pessoas que comprarem a metodologia e aplicarem de cabo a rabo, vão pelo menos dobrar ou triplicar o seu lucro. Digamos que durante o processo de diagnóstico, a gente perceba que a sua empresa ainda tem bastante para melhorar em termos de eficiência. Nesse caso, muitas vezes a gente não vai precisar nem aumentar as suas vendas para melhorar o seu lucro, ou mesmo a gente vai encontrar estratégias para vender mais para as mesmas pessoas que já compram de você, e é mais fácil lucrar dessa forma. Porém, se a sua empresa já tem um certo nível de eficiência, vender para novos clientes, ou seja, desconhecidos, e transformar ele em compradores, vai ser o melhor caminho para aumentar o seu lucro. Isso é um método para pequenos empresários e autônomos para criarem a sua estratégia digital, porque se a sua empresa já tem uma escala maior, normalmente você consegue contratar um profissional bom que vai realizar esse trabalho para você. Mas se você é uma pequena empresa e quer crescer através do digital, primeiro, você não quer ficar na mão de um profissional que vai fazer a estratégia para você. Segundo, alguém que sabe fazer a estratégia para você, normalmente faria para uma empresa que poderia pagar melhor. Enquanto você continuar tentando terceirizar o crescimento da sua empresa para um terceiro que você nem quer pagar muito para ele, sua empresa não vai crescer, infelizmente. Esse é o erro número 1 do pequeno empresário e do autônomo que quer usar o marketing digital para aumentar o seu lucro. E quando eu falo de estratégia digital e não de marketing digital, é porque não adianta você ir para uma estratégia de ataque, de crescimento, sem você ter o resto da sua empresa eficiente. O marketing digital, muitas vezes, ele é a cereja em cima de um bolo de uma empresa que já é lucrativa. E já na primeira etapa do Método Cereja, você vai saber se a saúde financeira da sua empresa está saudável em comparação com os padrões da sua indústria. A estratégia que você vai desenvolver com o Método Cereja precisa caber no seu bolso, porque qualquer estratégia que não cabe no seu bolso é uma estratégia ruim. Caso o seu bolso seja zero ou seja muito pequeno, a gente consegue traçar uma estratégia que cabe no seu bolso. Caso você seja um pequeno empresário mais avançado, nesse caso o perigo é outro. Muitas vezes esse pequeno empresário vai investir muito pouco em marketing digital e não vai ter a inércia necessária para conseguir crescer a sua empresa dessa forma. A gente vai calcular a nível de centavos o quanto é saudável você arriscar numa estratégia de crescimento com marketing digital. 99% dos pequenos empresários e das equipes de pequenas empresas não tem tempo infinito para ficar gravando vídeos e executando coisas de marketing digital. Parte do planejamento vai ser analisar o quanto tempo você tem disponível, quanto tempo a sua equipe tem disponível, e será que você vai precisar contratar um terceiro? Será que você vai precisar achar um sobrinho que faça um trabalho simples e muito barato? Talvez você precise contratar uma agência e investir um pouco mais nessa ajuda. Se você errar na decisão de como que você vai alocar o seu tempo e o tempo da sua equipe para executar o marketing digital da sua empresa, provavelmente você não vai ter resultado, vai perder tempo e vai perder dinheiro. E é um passo a passo personalizável, porque cada empresa é diferente da outra. Vamos imaginar 2 cafés que faturam 70 mil por mês. Eles estão em bairros similares, eles têm uma clientela similar, só que um desses cafés gasta 10% do seu faturamento para comprar os equipamentos e ter um bom café, para construir a fachada da loja, para construir o interior da loja. O outro dos cafés, ele não tem essas contas, porque ele já passou 3 anos pagando essas contas. Você consegue perceber que o segundo café pode assumir muito mais risco ao
tentar crescer do que o primeiro café? Isso não tem nada a ver com marketing digital, mas se eu te sugerir uma estratégia sem considerar o fluxo de caixa, então a minha estratégia é muito ruim. Nada a ver com marketing. Tudo a ver com estratégia. Qualquer estratégia saudável, ela precisa começar sendo personalizada em cima do seu fluxo de caixa. E você vai aprender a fazer isso por conta, sem depender de ninguém. O método cereja acontece em 7 etapas. No passo 1, você começa preenchendo o seu fluxo de caixa atual. Tem 3 formas diferentes de fazer isso. Você vai conhecer essas formas nas videoaulas dentro do curso. Uma vez que você preencher isso, a gente vai saber em cada uma das categorias do seu fluxo de caixa, custo variável, custo fixo, investimento e movimentações não operacionais, em porcentagem o quanto aquilo representa do seu faturamento. Como se fosse uma ressonância magnética da saúde financeira da sua empresa, um exame. E aí a gente consegue comparar esses valores com os padrões do mercado. Às vezes, se você estiver abaixo, pode significar que a sua performance é boa, ou pode significar que você está investindo menos naquela categoria de custo. Como fazer essa análise, você também vai aprender no curso. Você vai poder comparar com inúmeras categorias que a sua empresa se encaixa. Na etapa 2, a gente vai definir o quanto é saudável você assumir de risco em investimentos de marketing. Aqui na planilha a gente se refere a marketing digital, mas na verdade essa conta vale para o seu marketing inteiro. Você vai definir se o seu perfil de investimento é conservador, moderado ou arrojado, e baseado na saúde financeira da sua empresa, a planilha vai fazer uma conta que é o quanto você deve investir em marketing. Se você investir muito menos do que isso, você vai estar perdendo a chance de crescer pagando custo de oportunidade. E se você investir muito mais do que isso, você vai estar assumindo um risco financeiro desnecessário. Depois disso, a gente vai para uma exploração estratégica, onde a gente vai avaliar tanto os seus produtos quanto a situação atual da sua empresa. E a gente vai priorizar quais são os seus produtos, as suas ofertas, as suas categorias de produtos que devem receber um esforço de marketing maior. E a gente vai avaliar isso em algumas categorias. A primeira é canal de vendas, a segunda é o Product Market Fit, né? A terceira, como que vai ser a criação de anúncios da sua empresa. É muito difícil você fazer um marketing digital se você não tem uma criação de anúncios e de postagens recorrente. Mas sim, tem estratégias as quais você não precisa criar anúncios. Então aqui a gente vai definir se você vai precisar de anúncios e posts recorrentes, e se a resposta for sim, como fazer isso do jeito mais eficiente. Depois a gente vai analisar a sua equipe comercial, o que a gente pode fazer para melhorar a sua equipe comercial com baixo esforço e um grande aumento de resultado. Vamos analisar a sua gestão financeira, vamos analisar a sua marca atual e como é que a gente pode melhorar ela. Na quarta etapa, a gente faz uma revisão da sua estrutura digital. Qual que é o objetivo aqui? Ter uma estrutura digital que represente a sua empresa, mas que seja o mais enxuta possível. É importante que a sua estrutura digital seja enxuta por 2 motivos: velocidade de teste e, segundo, economia de gasto. Quanto menos você gastar na sua estrutura digital, mais você vai ter para investir na compra de atenção do seu público-alvo. E quando se trata de marketing, a coisa mais importante é a compra de atenção do seu público. Se no seu orçamento de marketing 70% a 80% do seu investimento não está sendo direcionado para comprar a atenção do seu público-alvo, então você já está cometendo o erro mais básico de todos. E isso serve para qualquer canal de venda, para qualquer estratégia de marketing. Na análise da sua estrutura digital, a gente vai olhar seu site, a gente vai olhar seu sistema de tracking. Se você não sabe o que é isso, não se preocupe agora. A gente vai olhar suas redes de pesquisa, suas redes sociais e, mais uma vez, a gente vai olhar a sua equipe comercial. Mas agora com uma perspectiva mais de operação, que a gente vai colocar a mão na massa para resolver. Indo para a fase 5, priorização de projetos. Quando se trata de crescimento de empresa, tarefas são infinitas. Então não é sobre encontrar tudo o que é bom para ser feito. É sobre encontrar as ações que dão mais resultado, com menos esforço, e priorizar elas. Aqui na planilha, a gente tem algumas técnicas de execução desses projetos e elas são muito bem divididas para que você possa encaixar elas perfeitamente na sua estratégia. Na etapa 6, a gente começa a alocar os investimentos de compra de atenção do nosso público-alvo. A parte mais importante do nosso projeto. A parte mais importante do marketing digital é o dinheiro que você paga para as redes sociais, para a Meta, para o Google ou para qualquer empresa que seja dona da atenção das pessoas. A melhor versão do meu trabalho é quando eu consigo te dar uma estrutura enxuta para que sobre o máximo do seu investimento para você comprar a atenção das pessoas. Talvez você entre para o método cereja e se aprofunde nesse conteúdo junto comigo. Talvez não. Mas se tem uma coisa que eu não quero que você esqueça de jeito nenhum, é isso. Dentro de todo o seu orçamento de marketing, a maior parte dele deve ser investida na compra de atenção de pessoas. E por fim, na última etapa, a gente vai definir as suas metas utilizando a técnica de OKRs. Depois de finalizado o método cereja, você vai ter metas definidas para os próximos 3 meses. Agora é só executar isso, colocar a mão na massa. E ao final de 3 meses é recomendado que sempre volte aqui para a planilha estufa e refaça o plano. Porque em 3 meses muita coisa muda. O método cereja é uma metodologia de planejamento de canais de venda especializada em marketing digital que você deve fazer de 3 meses em 3 meses.
O método Cereja funciona de duas formas: o formato de curso e o formato de consultoria. O formato de curso, você vai ter acesso a uma planilha de acompanhamento, você vai ter acesso ao adubo, que é onde você vai aprender como executar o planejamento que vai ser feito na planilha, que é o melhor jeito de você ter acesso a todo esse conteúdo de uma forma mais barata, sem ter que pagar pela minha hora ou a hora de algum consultor da minha equipe. E você também vai ter a fase de plantação, que é quando você vai executar todas as ações definidas no planejamento. E também tem o formato consultoria. Nesse formato você tem acesso ao mesmo conteúdo, as mesmas videoaulas, a planilha, a mesma técnica, a mesma metodologia, só que aqui você vai ter a mim ou alguém sênior da minha equipe para te ajudar a executar isso. Todos os estrategistas que prestam a consultoria, eles já aplicaram o método Cereja e tem pelo menos 3 cases de bastante aumento de lucro para os seus clientes. Normalmente a gente escolhe aquele consultor que já tem um case muito parecido com o da sua empresa. Isso facilita bastante o andamento do projeto. Mas é importante ressaltar que mesmo no formato de consultoria, você ainda vai precisar assistir algumas videoaulas. Tem coisas que são muito mais bem ensinadas por vídeo do que eu sentando aqui e tentando recitar novamente o mesmo conteúdo para você. A diferença é que nos pontos chaves do método Cereja, alguém que já trilhou esse caminho várias e várias vezes vai revisar o trabalho que você está documentando na sua planilha, o trabalho que você está executando na sua empresa e vai te indicar se você está no caminho certo ou não. É mais ou menos como se no formato de curso você visse uma receita na internet e executasse ela por conta. E no formato de consultoria, o Eric Jacan fosse na sua casa e te auxiliasse a fazer aquele prato. Aguardo ansiosamente você do outro lado